jovens padawans, professor Anderson na área, dando sequência aos nossos estudos de sequências e progressões numéricas. Hoje nós veremos progressão aritmética. Progressão aritmética. Na sua tela aparecem 3 sequências numéricas. Vamos analisar o que essas 3 sequências numéricas têm em comum. A primeira sequência, 2, 5, 8, 11 e 14. É fácil verificar que esta sequência está aumentando de 3 em 3. Isto é, de um termo para o próximo, para o seu subsequente, aumenta 3. Então, provavelmente, o próximo termo dessa sequência é 17. Perceba que, se tomarmos 2 termos consecutivos, o que são termos consecutivos? São aqueles em que um vem após o outro. Por exemplo, 2 e 5 são consecutivos. 11 e 14 são consecutivos. Nós verificamos que, se pegarmos 2 termos consecutivos e fizermos a diferença do termo da frente para o anterior, nós verificamos que a diferença é sempre a mesma. Exemplo, 5 menos 2 sempre vai ser 3. 8 menos 5, 3. Perceba que isso acontece para todos os termos. 11 menos 8, 3. 14 menos 11, 3. 17 menos 14, 3 também. Esta diferença que se repete de um termo para o outro, nós chamamos de razão. Então, razão é a diferença entre 2 termos consecutivos dentro de uma sequência numérica, a qual chamaremos de progressão aritmética. Representamos pela letra R minúscula, e nesta sequência que acabamos de verificar, vemos que a razão é igual a 3. Na próxima sequência, verificamos a mesma situação, só que agora com uma razão diferente. Se pegarmos o 7, fizermos a diferença para o seu termo anterior, teremos que 7 menos 12 é igual a menos 5. 2 menos 7 é igual a menos 5 também. Nós vemos aqui que a nossa razão agora é um número negativo. Esta progressão aritmética, daqui a pouco iremos definir o que é uma progressão aritmética, essa progressão aritmética tem razão R igual a menos 3. E na próxima sequência nós verificamos que todos os termos são iguais. E a diferença entre 2 termos consecutivos é igual também, porque 10 menos 10 é 0. Então, como todos os termos são 10, a razão desta sequência numérica, desta progressão aritmética. Então, a definição de progressão aritmética é: uma progressão aritmética, também chamada de PA, é toda sequência de números na qual a diferença, enfatizando aqui a diferença entre cada termo, a partir do segundo termo, e o termo anterior é constante. Isso aqui equivale a dizer diferença entre termos consecutivos. Essa diferença constante, que pode ser positiva, negativa ou nula, é chamada de razão da progressão, representada pela letra R minúscula. Então temos aí alguns exemplos de progressões. 0, 2, 4, 6, 8, uma PA de razão 2, crescente, menos 21, menos 27, menos 33 e assim por diante. Uma PA de razão igual a menos 6, ela está decrescendo, porque menos 45 é menor que menos 21, logo a sequência é decrescente. E temos uma PA de razão nula, de razão igual a 0, menos 2, menos 2, menos 2 e assim por diante. Podemos generalizar que qualquer sequência numérica onde todos os termos são iguais é uma PA, é uma progressão aritmética de razão nula. Como esta primeira sequência, a nossa progressão aritmética está crescendo, está aumentando, cada termo aumenta em relação ao seu termo anterior, nós chamamos que essa progressão é crescente. A segunda sequência é uma progressão decrescente, porque cada termo em relação ao seu anterior é menor. Então ela decresce.
E a progressão, cuja razão é zero, ela não muda, todos os termos são iguais. Nós chamamos de progressão aritmética estacionária. Então, os três tipos de progressões aritméticas que nós temos são crescente, decrescente e estacionária em relação à sua razão. Vamos agora a este exemplo. Nós temos aí uma PA crescente, onde a nossa razão é igual a 3. Então aqui nós temos uma PA cuja razão é igual a 3. Isto é, nós estamos afirmando que a diferença entre cada termo é igual a 3. Vamos fazer algumas análises. O nosso 2, a gente sabe que é o nosso A1, isto é, o nosso primeiro termo. O nosso 5 é o nosso A2, o nosso 8 é o nosso A3, o nosso 11 é o nosso A4 e o nosso 14 é o nosso A5. E assim por diante. Vamos fazer algumas considerações. O A1, nós já sabemos que é 2, mas vou deixar genericamente representado aqui. Agora, o nosso A2 vai ser igual a quê? Vai ser igual a A1 mais uma vez a razão. Perceba que para nós passarmos de 2 para 5, nós aumentamos uma vez a razão. Somamos o primeiro termo 2 com a razão 3, obtendo assim o 5. Agora vamos fazer a mesma coisa em relação ao A3. Mantendo aqui o A1. Se eu somei uma vez para encontrar o A2, eu vou somar mais uma vez a razão para encontrar o A3. Portanto, o nosso A3 vai ser igual ao A1 mais duas vezes a razão. O nosso A4, mesmo raciocínio, vai ser o A1 mais uma vez a razão, mais outra vez a razão, mais outra vez a razão. Ou o nosso A4 será A1 mais 3R. E o nosso A5? O nosso A5 será o A1 mais uma vez a razão, duas vezes a razão, 3 vezes a razão, 4 vezes a razão. Então, o nosso A5 será A1 mais 4 vezes a razão. Perceba que o índice do termo que nós estamos tratando sempre será A1 mais um determinado número de vezes a nossa razão. E perceba que o número que multiplica a razão é sempre uma unidade menor que o índice. Por exemplo, aqui nós temos A3. O número que multiplica o R aqui é 2, porque é o A1 mais 2R. O nosso A4 vai ser A1 mais 3R. Perceba que o número 3 que multiplica a razão é exatamente uma unidade menor que o número do índice genérico aí do nosso termo. Logo, nós podemos fazer uma generalização. Um termo AN sempre será A1 mais N menos 1 que multiplica R. Esse N menos 1 é exatamente aqui o número que multiplica R com uma unidade a menos. Então aqui nós temos a nossa fórmula do termo geral. A N é igual a 1 mais N menos 1, que multiplica R. Qual que é a utilidade dessa fórmula? É encontrar qualquer termo da nossa sequência. Vamos imaginar que nós quiséssemos saber o 21º termo. Nós quiséssemos saber o A21 dessa progressão. Claro, nós poderíamos aí no serviço bruto, na força bruta, ir somando 3 e determinar qual seria o A21. Mas e se fosse o A1000? O A2000? Seria bem difícil aí na força bruta até chegar a esse número, né? Então vamos lançar mão da nossa fórmula do termo geral, que ela diz que qualquer termo AN será igual
ao primeiro termo mais a razão multiplicada por n menos 1. Então basta substituir. Se eu quero saber meu termo A21, será igual ao A1. Quem é o A1 nessa sequência? Exatamente o 2. Mais 21 menos 1. Por que 21? Porque é o n. Se o n aqui é 21, então n aqui dentro do nosso parênteses é 21. Que multiplica a razão, que é 3. Logo, o nosso A21 será igual a 2 mais 21, que multiplica menos 1, 20. 20 vezes 3, 60. O nosso A21 é igual a 62. Então nós temos a fórmula do termo geral. Muito importante memorizarmos esta fórmula. Cai muito em concursos e vestibulares. A n, isto é, um termo qualquer da progressão, é igual a A1, o primeiro termo, mais n menos 1, que multiplica a razão R. A n igual a 1 mais n menos 1, que multiplica R. Vamos a mais um exemplo para ficar bem claro a utilização aí da fórmula do termo geral. Nós temos aí uma sequência na tela, uma progressão aritmética agora decrescente, menos 10, menos 17, menos 24. Nós vemos aqui que ela está decrescendo. Qual seria a razão desta sequência? Basta fazermos qualquer termo menos o seu anterior. Então vamos pegar menos 17 e subtrair menos 10. Então menos 17 menos... Perceba que esse menos é a diferença e menos 10 é o meu termo. Então, por isso fica menos 10. Então, a nossa razão será menos 17 menos com menos, mais menos 17 mais 10. A nossa razão será igual a menos 7. Já encontramos a nossa razão. Qual é o primeiro termo dessa sequência? O A1 dessa sequência, dessa progressão aritmética, é menos 10. Então, basta agora substituirmos na fórmula do termo geral. Lembrando, fórmula do termo geral, a n igual a 1 mais n menos 1, que multiplica r. Então, se eu quero saber o meu A50, será igual a 1, que é menos 10, mais 50 menos 1, que multiplica a razão, que é menos 7. Estou colocando aqui a minha razão entre parênteses para não confundirmos com a operação de subtração. Então, o nosso A50 será menos 10 mais 50 menos 1, 49, que vai multiplicar o menos 7. O nosso A50 será menos 10 mais 49 vezes menos 7. Menos 7 vezes 9, 63. Vão 6. 7 vezes 4, 28. Com 6, 34. Então, nós temos que é menos 343. Menos do menos 7, com mais, menos com mais, dá menos. Então, 7 vezes 9, 63. Com 6, 7 vezes 4, 28. Menos 34. Menos 343. Então, o nosso A50 será menos 10, mais com menos, menos 343. O nosso A50, menos 10, menos 343, menos 353. E está resolvido o nosso exercício. Neste outro exemplo, nós temos as seguintes informações. Eu tenho aqui uma determinada PA, o A12 é 15, a razão é 5, e o A1 é o que nós queremos saber dessa PA. Então, vamos escrever aqui que isso aqui é uma PA, uma progressão aritmética. Então, A12 igual a 15, R igual a 5, A1 é a nossa pergunta. Usando a fórmula do termo geral, então nós temos que a n igual a 1 mais n menos 1, que multiplica R. Então, o que acontece? Nós já temos o último termo da sequência aqui, que é o nosso A12. Então, que será o nosso AN? Então, basta substituirmos AN por A12.
Quem é o nosso A1? É exatamente quem nós queremos saber. Então vamos manter a nossa incógnita, que é o A1. Mais N. N é exatamente o índice aqui do termo que aparece aí na primeira parte da nossa fórmula do termo geral. Portanto, N é igual a 12 menos 1. E a razão? A razão é 5. Substituindo agora o nosso A12 por 15, o A1 é o que nós queremos saber, vai manter a nossa incógnita, mais 12 vezes menos 1, 11, que multiplica 5. Então, temos que 15 é igual a 1 mais 11 vezes 5, 55. Isolando o nosso A1 do lado direito da nossa equação, do lado esquerdo, perdão, A1 é igual a 15, agora fazendo subtração de 55 dos dois lados, menos 55. Então, o nosso A1 vai ser igual a menos 40. Vamos a esse outro exemplo aí de PA. Nesta PA, estão nos informando que o A5, quinto termo, é 12, o A9 é 4, e nós queremos saber a razão e o nosso A1. Vamos pensar, nós não temos A1, então fica difícil achar a fórmula, achar o que se pede pela fórmula do termo geral. Mas vamos pensar o seguinte, vamos lembrar que o A5 é igual a 12. Ok? Agora vamos fazer uma interpretação. A5 mais R seria o nosso A6. A5 mais 2R seria o nosso A7. A5 mais 3 vezes a razão seria o nosso A8. E o A5 mais 4R seria exatamente o nosso A9. Então perceba que A5 mais 4 vezes a razão seria o nosso A9. Se nós substituirmos A5 e o A9 nessa equaçãozinha pelos valores que nós temos, nós descobrimos qual é a razão. Então vamos lá. 12 mais, que é o nosso A5, 4 vezes a razão, é igual ao nosso A9. Quem que é o A9? É o 4. Então agora podemos fazer as continhas aqui. Subtraindo 12 dos dois lados, teremos 4 vezes a razão igual a 4 menos 12. 4 vezes a razão, 4 menos 12, menos 8. Dividindo os dois lados da equação por 4, obtemos que R é igual a menos 2. Sabendo a razão R igual a menos 2, utilizando a fórmula do termo geral, podemos usar qualquer desses dois termos aí para descobrir quem é o A1. Então basta fazermos assim. A N é igual ao nosso A1 mais N menos 1, que multiplica a nossa razão. Temos aqui a fórmula do termo geral. Vamos utilizar o A5. A5 será igual ao A1 mais 5 menos 1, que é o índice aqui substituindo no lugar do N, vezes a razão, que é menos 2. Trocando o A5 pelo seu valor, seria 12. A1 é o que nós queremos saber, mais 5 menos 1, 4, que multiplica a menos 2. 12 é igual ao A1 mais 4 vezes menos 2, menos 8. Então, agora, isolando o A1 do lado esquerdo na nossa equação, obtemos A1 é igual a 12 mais 8. Então, logo, o nosso A1 será 12 mais 8, 20, que é exatamente o primeiro termo da nossa sequência, da nossa progressão aritmética. Resumo da aula de hoje. Vemos aí que uma sequência numérica onde a diferença entre cada termo é constante, a gente chama de progressão aritmética. E essa diferença constante entre cada termo é chamada de razão.
Vimos também como calcular qualquer termo de uma progressão aritmética através da fórmula do termo geral, a qual deveremos memorizar. AN igual a A1 mais N menos 1, que multiplica R. That's all, folks. May the math force be with you guys. Por hoje é só, jovens padawans. Que a força da matemática esteja com vocês. Um grande abraço!